O sol se punha sobre a vibrante Antioquia, tingindo as águas do rio Orontes com tons de ouro e escarlate profundo. No entanto, longe do esplendor dos palácios romanos e do barulho das feiras, um grupo de homens e mulheres buscava uma luz que o mundo não podia oferecer nem compreender. Antioquia era o reflexo perfeito do Império Romano no século I. Uma metrópole cosmopolita e rica em cultura, mas mergulhada em um paganismo asfixiante que tentava preencher o vazio da alma com excessos. Templos dedicados a deuses caprichosos e distantes erguiam-se em cada esquina, enquanto o luxo de mármore das elites escondia a angústia de uma sociedade que tinha tudo, mas não possuía nada eterno. Era nesse cenário de contraste absoluto que a Igreja de Cristo florescia, como uma semente de esperança plantada em um solo aparentemente hostil. Em um desses dias de profunda busca espiritual, o ambiente na sala de reunião tornou-se denso de uma presença invisível, mas absolutamente inegável. Os líderes da comunidade, entre eles o encorajador Barnabé e o incansável Saulo, estavam mergulhados em um período de jejum e oração. Eles não buscavam benefícios próprios ou estratégias humanas, mas a voz daquele que os havia resgatado das trevas para sua maravilhosa luz. De repente, o silêncio da sala foi rompido por uma clareza espiritual que estremeceu o coração de todos os presentes. O Espírito Santo, em uma ordem direta que ressoou como um trovão de autoridade na alma de cada um, ordenou que Barnabé e Saulo fossem separados para uma obra específica e urgente. Não era um convite para uma viagem de cortesia ou um passeio missionário. Era uma convocação de guerra espiritual. A atmosfera mudou instantaneamente, e o que antes era uma reunião de oração transformou-se no centro de comando de uma invasão espiritual sem precedentes na história da humanidade. Saulo sentiu o peso colossal dessa convocação sobre seus ombros. Ele compreendia, talvez melhor do que ninguém devido ao seu passado, que a missão que se iniciava ali não seria baseada em palavras vazias, mas em poder real e confronto direto. Havia um entendimento silencioso entre ele e Barnabé de que eles estavam sendo enviados para o fronte de batalha, para enfrentar fortalezas espirituais que o Império Romano jamais ousaria desafiar com suas legiões de ferro. Antes de continuarmos esta narrativa, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a esta jornada de fé. Esse conflito interno entre a consciência da própria fraqueza humana e a força inabalável da promessa divina os impulsionava para a frente. Eles não eram apenas viajantes, eram soldados da cruz carregando a única mensagem capaz de libertar os cativos de correntes invisíveis e restaurar a dignidade humana. A descida para o porto de Seleucia marcou o início oficial desse novo tempo na história. O som rítmico das ondas quebrando no cais e o ranger das cordas pesadas enquanto as velas brancas eram içadas ao vento simbolizavam o marco zero de uma mudança radical na trajetória do mundo antigo. Ao verem a costa da Síria diminuir lentamente no horizonte, Saulo e Barnabé sabiam que o mundo nunca mais seria o mesmo depois que seus pés tocassem outras terras. O navio cortava as águas azuis do Mediterrâneo em direção à ilha de Chipre, e cada milha náutica percorrida era um passo decidido em direção ao desconhecido. O som do mar era a trilha sonora de um destino que estava sendo escrito nos conselhos celestiais muito antes da fundação do mundo. Ao desembarcarem em Salamina, a maior e mais movimentada cidade de Chipre, eles iniciaram o trabalho seguindo uma estratégia divina. As sinagogas seriam o ponto de contato inicial. Eles atravessaram a ilha de ponta a ponta, percorrendo quilômetros sob o sol forte, pregando a mensagem do Cristo ressurreto em cada aldeia e cidade que encontravam pelo caminho.
A jornada de Salamina até Pafos não foi apenas um deslocamento físico entre duas cidades, mas uma profunda preparação espiritual para o que viria a seguir. Cada conversa nas praças e cada resistência encontrada nos debates serviam para afiar a espada da palavra em suas mãos. Chipre era a terra natal de Barnabé, mas o conforto do familiar havia sido substituído pela urgência do reino de Deus, que ardia em seus peitos. Eles sentiam que a travessia da ilha era apenas o começo, uma etapa necessária antes do grande embate que os aguardava na capital administrativa. Conforme a cidade de Pafos despontava no horizonte, um pressentimento inquietante e pesado começou a tomar conta de Saulo. Ele sabia que no centro do poder político e administrativo da ilha, onde o procônsul Sérgio Paulo exercia sua autoridade em nome de Roma, a resistência seria de uma natureza muito mais sombria. Não se tratava mais apenas de debates teológicos ou do ceticismo acadêmico das sinagogas. Saulo, com sua sensibilidade espiritual aguçada, sentia o cheiro da opressão demoníaca misturado ao incenso dos palácios. Ali, em Pafos, as trevas não estavam apenas escondidas. Elas estavam entrincheiradas sob o manto da influência governamental e das artes ocultas praticadas nos bastidores do poder. Ele percebeu que o verdadeiro inimigo estava preparado para defender seu território e que a próxima batalha não seria vencida com lógica humana, mas com a autoridade direta do Espírito. O palco para um confronto épico entre a luz do Evangelho e as sombras da feitiçaria estava sendo montado, e o silêncio que precedia a tempestade em Pafos era quase ensurdecedor. O palácio do procônsul em Pafos erguia-se como um monumento de opulência e autoridade, onde o mármore branco das colunas coríntias refletia a luz impiedosa do sol mediterrâneo. Dentro daquelas paredes imponentes, o poder de Roma manifestava-se através de uma sofisticação intelectual e um luxo comedido que exalava o controle absoluto do império sobre o mundo conhecido. Sérgio Paulo, o procônsul que governava a estratégica ilha de Chipre, era a personificação da prudência romana. Ele não era um homem de impulsos vulgares ou de crenças superficiais. Sua mente era afiada, cultivada pela filosofia clássica e por um desejo genuíno de compreender as engrenagens ocultas que moviam o universo e o destino humano. No entanto, por trás de sua fachada de líder erudito, havia uma alma profundamente sitiada, um terreno fértil que estava sendo sistematicamente sufocado por uma influência perniciosa e constante que o impedia de enxergar a verdade plena. Essa influência sombria tinha nome e rosto: Elimas, também conhecido como Bar Jesus. Ele se movia pelos corredores de mosaicos do palácio como uma extensão da própria sombra do governante, sempre ao alcance dos ouvidos de Sérgio Paulo, pronto para destilar seus conselhos envoltos em misticismo e mistério. Elimas não era apenas um conselheiro político ou um astrólogo comum. Era um mestre do ocultismo que utilizava artes sinistras e uma capacidade magistral de manipulação psicológica para consolidar seu domínio sobre a vontade do procônsul. Ele era o guardião dos segredos obscuros, filtrando a realidade espiritual através de uma lente de medo e dependência que mantinha o líder romano cativo. Para o feiticeiro, a chegada de Saulo e Barnabé representava uma ameaça direta não apenas à sua posição de prestígio, mas ao império de ilusões e controle espiritual que ele havia construído com tanto cuidado. Quando Sérgio Paulo, movido por uma inquietação que a filosofia não conseguia aplacar, mandou chamar os 2 pregadores estrangeiros, o ar no salão de audiências tornou-se subitamente eletrizante. O procônsul desejava ouvir a palavra de Deus, atraído pela promessa de uma verdade que as tradições pagãs e os truques de Elimas não conseguiam oferecer ao seu coração sedento por propósito.
No entanto, assim que Barnabé e Saulo começaram a expor os fundamentos da mensagem de Cristo, a dinâmica do ambiente mudou. Elimas não permaneceu em silêncio. Com uma agressividade alimentada pelo pavor instintivo de perder sua influência, ele lançou interrupções venenosas, tentando desviar a atenção do procônsul com sofismas e calúnias astutas. Ele ridicularizava a mensagem da redenção, pintando os apóstolos como charlatães perigosos que buscavam subverter a ordem romana com contos sobre um Messias crucificado. O embate no centro do palácio transformou-se rapidamente em um duelo de influências que transcendiam a lógica humana. De um lado, a luz límpida e a autoridade serena da mensagem trazida pelos apóstolos. Do outro, a fumaça asfixiante da feitiçaria e da mentira deliberada. Elimas usava cada recurso de sua retórica para semear a dúvida no coração de Sérgio Paulo, sussurrando advertências sobre as consequências de abraçar uma nova fé que poderia enfurecer os deuses e o próprio imperador. A tensão crescia a cada frase, e Saulo, observando a cena, sentiu uma indignação santa arder em seu peito. Ele via claramente as correntes invisíveis que o feiticeiro tentava lançar sobre o governador para aprisionar sua consciência. A percepção de que o destino eterno de uma vida tão influente estava em jogo deu a Saulo uma clareza absoluta sobre a gravidade daquela batalha espiritual. O palácio mergulhou de repente em um silêncio sepulcral e carregado de expectativa. As pessoas presentes no salão prenderam a respiração, percebendo que o diálogo diplomático havia chegado a um impasse perigoso e que algo sem precedentes estava prestes a explodir diante de seus olhos. Saulo, que até então ouvira as ofensas com uma paciência firme e controlada, deu um passo decidido à frente, distanciando-se ligeiramente de seus companheiros de missão. Ele não olhou mais para o procônsul com súplica ou explicação, mas fixou seus olhos diretamente nos olhos de Elimas, com uma intensidade sobrenatural que parecia penetrar as camadas de falsidade e trevas do feiticeiro. Naquele instante, Saulo assumiu uma postura de autoridade espiritual que ninguém ali jamais havia presenciado em qualquer outro homem. Ele estava pronto para revelar que o poder de Deus não era apenas um discurso filosófico, mas uma força real e devastadora. Naquele instante, algo profundo e irreversível ocorreu no âmago do homem que todos conheciam como Saulo de Tarso. Como se um véu final tivesse sido rasgado por mãos invisíveis, a identidade de Saulo, o zeloso fariseu e cidadão romano, deu lugar à estatura plena de Paulo, o apóstolo escolhido para ser a voz de Deus entre as nações. Não era meramente uma transição de nomes ou títulos, mas o despertar de uma nova autoridade ministerial que estava prestes a moldar o curso da história humana. Paulo, agora transbordando de uma força que transcendia sua própria natureza humana, fixou seu olhar penetrante diretamente nos olhos de Elimas. Aquele olhar não transmitia ódio pessoal ou vingança, mas uma justiça divina tão pura e abrasadora que parecia queimar as camadas de sombras e artifícios que protegiam o feiticeiro. O vasto salão do palácio, antes preenchido pelos sussurros venenosos e manipuladores de Bar-Jesus, foi subitamente dominado por uma presença que fez o mármore das colunas parecer vibrar sob os pés dos presentes. A voz de Paulo ecoou com o peso de um julgamento profético, cortando o ar estagnado do palácio como uma lâmina de aço afiada. Ele não recorreu a argumentos humanos, silogismos filosóficos ou debates acadêmicos. Com o dedo em riste e o corpo imbuído de uma dignidade sobrenatural, ele desmascarou a essência real de seu oponente diante de toda a corte romana, que assistia atônita. Paulo chamou-o abertamente de filho do diabo, de inimigo de toda a justiça e de um homem cujo interior estava saturado de todo tipo de engano e maldade deliberada. A pergunta que se seguiu foi um trovão que sacudiu a consciência de todos.
Até quando Elimas continuaria a perverter os caminhos retos e cristalinos do Senhor? A coragem de Paulo era absoluta, nascida da convicção inabalável de que nenhuma mentira, por mais sofisticada que fosse, poderia subsistir diante da luz da verdade. O rosto de Elimas, que momentos antes exibia um sorriso sarcástico e triunfante, começou a empalidecer de forma drástica, enquanto a segurança de seus feitiços e prestígios se desintegrava como cinzas lançadas ao vento. A sentença divina foi proferida com uma calma aterradora, que gelou o sangue dos guardas romanos. Paulo declarou que a mão do Senhor estava pesando sobre o feiticeiro e que ele ficaria cego, incapaz de ver sequer o brilho do sol por um tempo determinado pelo céu. Imediatamente, como se uma névoa densa e impenetrável tivesse descido do teto e se enroscado exclusivamente em torno da cabeça de Elimas, a escuridão absoluta o reivindicou. O homem que se vangloriava de possuir uma visão espiritual superior e segredos ocultos, agora estava mergulhado no breu mais profundo em pleno meio-dia mediterrâneo. O contraste visual era visceral e perturbador. O silêncio de choque total que se seguiu foi interrompido apenas pelo som ríspido e desesperado das mãos de Elimas, tateando o ar vazio e as texturas das colunas de mármore. Ele, que outrora pretendia guiar o destino de uma ilha inteira através de suas manipulações sinistras, agora implorava com uma voz trêmula e patética que alguém lhe estendesse a mão e o conduzisse para fora daquela escuridão súbita que o isolara do mundo. Sérgio Paulo observava cada detalhe daquela cena com uma mistura de pavor reverente e fascínio intelectual. Como um homem habituado à lógica da governança e à prudência das decisões políticas, ele viu ali algo que nenhuma escola de filosofia grega ou ritual pagão oriental poderia jamais explicar ou replicar. As defesas intelectuais do procônsul, construídas ao longo de décadas de estudo e exercício do poder, desmoronaram instantaneamente diante de seus olhos. Ele não testemunhou apenas um prodígio físico inexplicável. Ele presenciou a colisão frontal entre dois reinos espirituais e viu a vitória esmagadora e incontestável do Evangelho sobre as artes das trevas. Abalado profundamente pela doutrina do Senhor e pela demonstração prática de poder que acabara de presenciar, o líder romano rendeu-se à fé em Cristo com uma sinceridade que mudaria o rumo de sua administração. Naquele momento histórico, o coração estratégico de Chipre mudou de mãos. A conversão de uma autoridade de tão alto escalão não foi apenas um triunfo pessoal para Paulo e Barnabé, mas um marco profético que sinalizava o início da invasão espiritual do Império Romano pela mensagem da cruz. A vitória em Pafos não representou o fim da jornada, mas o combustível necessário para o avanço imparável da missão para além das fronteiras da ilha. Deixando para trás um Chipre, cuja liderança agora reconhecia a soberania de Deus, Paulo e seus companheiros embarcaram novamente, levando o fogo purificador do Evangelho para o coração do continente. O precedente aberto por Sérgio Paulo serviu como um farol de esperança, demonstrando que nem as portas de ferro do poder político, nem as muralhas milenares do ocultismo eram páreo para a luz da verdade revelada. A missão que começou em um período de jejum silencioso em Antioquia transformava-se agora em uma revolução espiritual que atravessaria mares, derrubaria ídolos e alcançaria os confins da terra, provando que nenhum feiticeiro ou império poderia deter o propósito divino de resgatar cada alma perdida. A história de Paulo em Chipre ecoa com força total até os dias atuais, servindo como um lembrete vigoroso para todos aqueles que enfrentam seus próprios embates contra as resistências da vida. No mundo complexo e muitas vezes confuso de 2026, onde novas formas de sombras e enganos tentam diariamente obscurecer a verdade e paralisar a fé, o exemplo de Paulo nos convida a assumir nossa verdadeira identidade e autoridade espiritual.
Assim como aconteceu no palácio de Pafos, a batalha não é vencida pela força bruta humana ou pela retórica vazia, mas pela presença real do Espírito Santo, que desmascara a mentira e restaura a visão daqueles que estão cegos de coração. A luz que brilhou intensamente naquele palácio romano continua a brilhar hoje, inabalável, eterna e disponível para todos os que buscam a verdade. Se você crê que a autoridade divina é capaz de romper qualquer escuridão em sua vida, junte-se a nós nesta declaração de vitória e escreva nos comentários: a luz vence as sombras.